Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica. Estou aqui com o nosso querido Dr. Walter Trevithius, com mais uma pauta maravilhosa de autoconhecimento. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, Cris. Estamos em paz, graças a Deus. Mais uma vez aqui, com um novo tema aqui para falar para o pessoal, uma reflexão. E apesar que o tema de hoje dá para escrever um livro, mas É vamos verdade, por eu só partes. estou tirando o som aqui porque eu não quero que atrapalhe a nossa live, que eu esqueci de tirar. Perdão aí, pessoal. Bom, pessoal, hoje o Walter vai falar: encontre quem é você de verdade no subconsciente. Olha, é bem legal essa pauta, hein? Walter, o que é o subconsciente para nós, seres humanos? No Subconsciente que é uma encontramos ele? parte, é uma fração maior do nosso ser, infelizmente. Então, inclusive isso já tem uma representação antiga na internet, que o pessoal quiser pesquisar, dá uma olhada, que nós somos, na verdade, conscientes numa ponta de iceberg. Né? Todo mundo já sabe, ou quem não sabe pode dar uma olhada, um iceberg, ele é centenas de vezes maior do que a ponta que aparece na água. Né? Sim. E nós, na verdade, temos essa percepção, essa ponta, né, de percepção da vida, da verdade das coisas. E a grande soma do que nós somos está submersa no subconsciente, né? E o Verdade. que mora aí dentro desse subconsciente? E por que é tão importante agora e daqui de um agora para um sempre nós tratarmos desse subconsciente e diminuirmos essa diferença, né? Virarmos o iceberg de ponta cabeça, né? A parte menor para a inconsciência e o grande todo. Porque nessa parte do subconsciente está o Criador. Só isso. Sim. Está Deus, né? Deus manifesta em cada um de nós, né? Está a nossa essência prístina, que às vezes eu falo essa palavra nas lives, né? E o pessoal já vai acostumando, né? Já deve ter acostumado, que é a nossa parte essencial, né? É a nossa origem, Então, e essa é imaculada, ela é sagrada, mas não é sagrada pela veneração, é sagrada por não ter uma interferência intelectual, uma interferência no mundo. Então, nós todos temos um grande iceberg submerso de valores, de construção, de ética, de amor incondicional, de tudo mais que a gente fala muitas vezes intelectualmente, e tudo isso está dentro desse subconsciente nosso guardadinho lá, pronto para que a gente possa um dia revelar isso para si, né? Um ser E melhor. é, e é isso tudo que nós encontramos, né? Essa parte mais divina em nós, né? Exatamente. Tudo que nós poderíamos usar, tudo é um exagero, mas muito do que nós poderíamos usar para ver uma ascensão espiritual e de alma está nesse subconsciente. Entendi. Ô, Walter, qual a importância de conhecermos o subconsciente e passar a considerá-lo em nossas vidas? Porque, na verdade, a gente é mais que movido por ele, né? Pelo que eu vejo, né? Então, o subconsciente, ele é um manancial de verdades essenciais relacionados a nós, que é diferente do inconsciente. Né? Subconsciente e inconsciente são duas coisas totalmente distintas. Né? O inconsciente é a não percepção total da realidade, é uma questão outra. O subconsciente é a parte não percebida pelo ser humano em razão da nossa trajetória. Né? E ali reside um manancial de verdades. Né? Um manancial de verdades. Verdades que nos guiam, verdades que nos colocam, né, no conhecimento, na sabedoria. Existe ali nossos arquivos akáshicos, né, as nossas memórias, tudo isso como parte importante da nossa existência, né, para que nós possamos nos desenvolver, né, efetivamente como seres, e agora nada mais do que seres de luz, né, mais importante isso, seres de luz. Porque Maravilha. ser sempre fomos parcialmente, né? Nos foi apagado propositalmente essa percepção. Mas agora, com a abertura disso tudo, é a oportunidade de a gente lidar com esse subconsciente. Olha que maravilha, né?
O ser humano está preparado para as consequências aí do seu subconsciente? De verdade, não. E por que eu digo isso? Porque o ser humano, quando pratica algo nesse plano aqui, ele fica, vamos supor, devendo alguma coisa para alguém. E essa dívida não precisa ser monetária, pode ser qualquer tipo de dívida. E ele entende que se ele se afastar dessa pessoa, tirar essa pessoa da vida dele, colocar isso no esquecimento, isso se dissolve, isso se apaga e pronto. Caiu no esquecimento, não existe mais, a pessoa sumiu da vida dele, ou dela, e está tudo certo. Não. É aí que a pessoa se engana. Porque no subconsciente mora um ser, que é você mesmo, que vai te fazer reencontrar essa pessoa para quitar essa dívida. Então, as dívidas conhecidas como dívidas kármicas, né, as coisas que as pessoas amarram entre si, elas são depois cumpridas não por julgadores da existência, mas pelo nosso próprio subconsciente, porque ali reside a justiça divina, reside os nossos elementos essenciais, que são ligados ao Criador e que são imutáveis, né, são insolúveis, e eles nos conduzem a reencontrar essa dívida e pedir perdão, saldar a dívida, né, reencontrar essa pessoa, fazer algo por ela. Né? Isso é um exemplo bem simples, bem raso, mas é exatamente onde as pessoas se enganam, por desconhecer, não saber lidar ou não vivenciar mais, né? Porque também falar de subconsciente é uma coisa que não está desperta, mas pelo menos ter a noção de que se você ficar devendo alguma coisa nessa existência, né, o seu subconsciente, a parte que está lá, vai te conduzir, né, a fazer o resgate, de uma forma ou de outra. E hoje tem mais, né, o subconsciente nosso, ele reside uma ética muito forte, uma justiça muito forte. Então, muita gente pode falar, mas Walter, você já falou que acabou o tempo das expiações e provas, agora nós estamos no mundo de regeneração, então como é que fica isso? Como é que você está falando que a pessoa vai resgatar, não vai? Pois é, se ela não puder fazer o resgate aqui, ela vai ser conduzida para um lugar onde isso pode acontecer. E pode ser que não aconteça aqui no planeta Terra, pode acontecer em outro lugar. Porque no subconsciente dela é que existe a vibração, o espaço vibracional da dimensão que ela pertence. Se ela continuar a pertencer a 3D, ela vai para lugares de 3D. Se ela passar a pertencer a uma dimensão mais sutil e conseguir reencontrar, porque também tem um problema, a pessoa, eu ascensionei, eu fiz, eu aconteci, papapá, mas ela deve para um monte de gente. E esse monte de gente não está aqui. Ela vai ser conduzida para onde elas estão. Mesmo que ela tenha ascensionado, que ela tenha feito todo um trabalho, né? Não, agora eu participo de um centro de estudos, eu faço meditações, ok, você fez tudo para ascender, você aumentou a sua vibração. Só que a sua dívida kármica aqui, feita aqui, por esta vida mesmo, é tão pesada que você vai ter que acompanhar aqueles que você deve. Por isso é importante o perdão, por isso é importante procurar as pessoas que a gente tem que resgatar alguma coisa ainda aqui. Né? Se não for para perdoar, é para pedir o perdão. Se não for para, sabe, tá devendo dinheiro, conciliar, vai lá, dá um jeito. Concilia. Né? Vai lá, eu não posso pagar tudo, pago em vezes. Mas faça valer a justiça por você. Se a pessoa chegar e falar, não, tá tudo bem, tá tudo perdoado, tá tudo certo, pronto, desengatou, desconectou essa amarra. Né? Mas isso é muito importante. Por isso que trabalhar o subconsciente, conhecê-lo e saber que é ele que vai te conduzir, né, pelo seu caminho, é muito importante. E aí que a pessoa se assusta, porque quando ela passa para a 4ª dimensão, se abre um leque do subconsciente antes não percebido aqui. Não é total, porque a plena consciência é uma coisa, é um estágio bastante elevado, mas essa consciência é maior. E aí a pessoa se assusta, fala, bom, peraí, né, e agora? Não, ele mesmo, o seu próprio eu vai conduzir ele ao cumprimento daquilo que está programado para ele, ou que ele se autoprogramou, né, de alguma forma. É por isso que é mais inteligente a conciliação. E mesmo uma coisa que também que eu queria falar, que eu acho que você falou que eu achei bastante interessante, mesmo que você procure e a pessoa não queira, faça a sua parte, né, Walter? Eu acho que você fazendo a sua parte, você já
limpa seu astral. Essa grade energética aí não limpa, Walter? Sem dúvida, sem dúvida. É um autorresgate muito importante. É verdade, é isso aí, pessoal. Walter, então podemos entender que o subconsciente é uma espécie do eu desconhecido? Com certeza. Com certeza. O eu é um eu, uma parte do eu desconhecido. E o esforço de cada um na ascensão espiritual, na ascensão, no autoconhecimento, é abrir esse caminho no subconsciente. É diminuir esse gap, né, essa diferença entre o consciente, né, o consciente físico que nós temos, a nossa percepção dos 5 sentidos, para algo muito mais profundo, existente em cada um de nós. Né? E o mais importante, né, isso é muito que a justiça divina e da nossa existência está dentro de nós. Está dentro de nós. E a inconsciência disso, a não percepção disso, até nos conduziu a ser escravos, né, de consciências maldosas, vamos chamar assim, né, maliciosas, que nos conduziu a um repetir de karmas, um repetir de vidas, de erros e de expiações e tudo mais, que muitas vezes a gente podia ter superado isso há muito, desde que percebesse o processo do subconsciente, né, penetrasse nesse subconsciente, ou ao menos lidasse com ele, que é a nossa proposta, porque também podem dizer, Walter, você chega aqui e agora você quer conceber algo que é infinitamente maior do que a sua própria consciência, como algo plausível e lidável. Não, mas pelo menos você tem que ter a percepção, né, e saber que essa parte é existente. Na medida que você lidar com ela, né, você passa a se favorecer, né, do seu próprio subconsciente, não só percebendo ele gradativamente, abrindo as suas próprias portinhas, né, como fazer isso lhe dá a seu favor, porque se do subconsciente você torna consciente, você se eleva até sem perceber o processo, você está, né, ascendendo. Então, isso é uma questão bastante importante para todos nós, né? Ô, Walter, quais as consequências de ignorar o subconsciente? A cegueira existencial, a escravidão existencial, né? A surpresa das expiações, do repetir de ações e omissões que amarram os seres humanos em ciclos de autoprisão e de escuridão de si mesmo. Então, desprezar o subconsciente, considerar, não, para mim o que vale é o que eu enxergo, né? Os olhos da carne, por exemplo, os 5 sentidos, e deixar todo o resto de lado, né? Buscar sempre a materialidade, sempre as provas físicas de tudo, as constatações, os referenciais para tudo, e, no entanto, o universo está dentro de nós, né? A ciência, a química das coisas, a alquimia das coisas, está tudo dentro de cada um de nós. Claro, cada um tem a sua consciência, a sua percepção, a sua amplitude, mas desprezar o subconsciente é uma cegueira existencial, é ficar cego, repetindo-se, e o planeta Terra não tem mais repetição. Agora está tudo novo, né? Os novos paradigmas, os velhos morreram. Então, nós teremos e já temos novos modelos de existência. E esses têm que ser percebidos rapidinho, para todo mundo fazer parte. É isso aí, Walter. Existe algo que o ser humano possa fazer para conhecer este mundo desconhecido? Com toda certeza, né? O ser humano, ele passa efetivamente a fazer parte, a entrar nos mistérios do seu subconsciente, se ele trabalhar para isso, se tiver uma intenção sincera para isso. Não uma intenção egoísta, não uma intenção egóica. Não, agora isso é moda, o Dr. Walter falou isso, então vamos passar a fazer. Não, uma intenção sincera, né, de um progresso, de um autoprogresso sincero. Então, você vai dormir à noite, faz a experiência do copo d'água, né, mentaliza no copo d'água, né, conexões, né, ações proativas, memórias oníricas importantes, a memória onírica, a memória do sono, né, do sonho,
né, onde muitas vezes é lhe revelado muitas coisas de você mesmo. Tudo isso são processos de aproximação do subconsciente. Isso vai se abrindo, 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 né, e, obviamente, eu não sei precisar se alguém nessa nossa existência aqui, física, chegou a penetrar tanto no subconsciente a ponto de ter a amplitude que a gente poderia aproveitar, mas ao menos é um esforço, e esse esforço te conduz, né, te coloca no processo. Então, cada vez mais, né, você tem um ganho em relação a isso, né, para você ser dono do seu, da condução de si mesmo, né, porque se você saindo daqui, seu subconsciente, né, a parte divina, a sua essência divina, e você já trabalha com ela, então você vai ser um pouco mais o mandatário do seu próprio destino de alma, de espírito e da sua trajetória em dimensões não físicas aqui. E até se for possível e necessário, o retorno a esse planeta de quinta dimensão. Ô, Walter, diante dessas afirmações, o distanciamento do subconsciente é em si a inconsciência? Certamente que sim. Quanto mais a pessoa desconsidera essa parte, né, essa parte misteriosa de si, misteriosa por não conhecermos, né, não que ela seja tão assim, né, velada, mas nós não a conhecemos, né, é sim a tradução da inconsciência. Agora, eu tenho uma notícia que, na verdade, é um alento, né, não fiquem tão angustiados ou preocupados com a parte subconsciente, porque grande parte da nossa subconsciência foi nos fornecida, né, por seres que aqui habitaram dentro de programas que era justamente para não permitir a nossa ascensão, para que nós fôssemos conduzidos dentro de um estágio, né, de comportamento útil, né, a um processo aí que muitos até chegam a chamar de escravidão, enfim, o nome não importa muito, mas dá para entender o que eu quero dizer, né? Então, isso é muito importante, né, observar que não é exatamente, o ser humano se apagou, o ser humano é inconsciente, não. Existe uma parcela significativa de atuação para a manutenção da nossa inconsciência ou o nosso subconsciente. Mas podemos, sabendo disso, e sabemos disso de uma forma bastante clara hoje, podemos trabalhar, né, por si, porque o esforço que você fizer, né, você tem um ganho fenomenal, você progride, você se torna sábio ou sábia, né? Por que eu digo isso? Porque existe, sim, um planejamento de assistência, né, dos nossos irmãos galácticos, de propiciar uma ferramenta de abertura para que esse subconsciente seja aberto e mais claro para todos nós. Mas enquanto isso não acontece, o nosso esforço será recompensado com o nosso próprio progresso, né? Então, enquanto isso não acontece de fato, né, e também, óbvio, não fiquem esperando que alguém faça por você, porque uma abertura consciencial pode não te servir de nada se você não está preparado. Você continua se você continuar na matriz 3D, e de repente ele solta uma ferramenta de consciência global aí, você não entende nada, você não aproveita, você se perde. Então não é exatamente isso, né? Não fiquem aí pensando, não, o Dr. Walter falou que os ETs aí, os galácticos vão nos ajudar, estão trabalhando por isso, mas tudo depende de uma maturidade nossa, né? Receber essas ferramentas depende de maturidade, senão vai ser como muitos que têm um computador na frente e não sabem o que fazer com a máquina, porque, né, não se prepararam, não estudaram, né, não tem a compreensão disso. É a mesma coisa guardada, né, as diferenças, é a mesma coisa com o nosso processo, né, de percepção do universo, da vida, da verdade. E tudo isso está dentro de nós. Precisamos abrir, né, nos abrir a isso, permitir que isso venha, né, participar da nossa vida. É verdade. O que levou ou permitiu o ser humano a essa distância do subconsciente? Então, como eu já adiantei um pouquinho sobre esse assunto, né, na nossa existência, isso se fala aí de 156 mil anos, uma coisa muito longa,
né, foram colocados bloqueios, né, na nossa órbita terrestre, bloqueios não só da nossa expressão consciencial, da nossa percepção do universo, e um dos maiores bloqueios que está na iminência de ser retirado, se já não foi, mas eu creio que ainda não, mas está na iminência de ser retirado, foi o bloqueio dos raios solares do Sol central da galáxia, que não é o nosso Sol, é um Sol central da galáxia, que atinge o planeta Terra de forma a permitir, né, a nossa evolução espiritual e a nossa ascensão espiritual e consciencial de uma forma mais intensa, mais rápida e mais firme, né, e bloqueia não, ela retira esses bloqueios que nos foram colocados em relação à percepção do nosso todo, né. Então, o que eu quero dizer é que na medida que a gente receber esses raios do Sol central da galáxia, o contato desses raios com o nosso corpo físico, né, com a nossa pele, tudo mais, como o nosso Sol aqui, do nosso universo, do nosso sistema solar local, né, será suficiente para propiciar, né, um despertar, tanto da glândula pineal, quanto das nossas faculdades, e uma percepção mais profunda, né, da nossa própria realidade. E isso é bastante importante. Por isso que é importante as pessoas já trabalharem esse processo, porque quando isso acontecer, pode vir a acontecer e alguns nem perceberem, né? Está recebendo isso, está sendo, né, o processo está acontecendo, mas para aquela pessoa não está servindo de nada, não está acontecendo nada para ela. Então, é um trabalho que precede a necessidade, né, de uma dedicação nossa, de uma aceitação dessa verdade em si, né, para que você possa fazer parte e não viver de um susto, né, viver do susto. Né, de repente, sai para a quarta dimensão e é levado por si mesmo, porque é você, está dentro de você a essência dos seus caminhos. Nossa, é bem bacana. Ô, Walter, podemos afirmar que ciclos repetitivos do karma são resultados do subconsciente da parte morta aí da alma humana, da parte morta, né? Entre aspas. Sim, esses ciclos repetitivos, né, que a gente conhece como karma, resultam também do nosso subconsciente, né, como é que a gente pode, aí, entre aspas, chamar uma parte morta, né, mas é morta não no sentido da vida vibracional, né, das energias, morta no sentido da consciência, da percepção. Então, enquanto você é um todo, né, um todo divino, uma luz divina, né, essa luz divina, ela, de alguma forma, né, foi separada entre o que você pode perceber, né, o que você pode receber, e o que fica, né, vamos dizer assim, guardado, fica separado de você mesmo. A própria consciência do nosso passado, né, das nossas vidas passadas, os nossos arquivos akáshicos, como se fala, né, é um dos sinalizadores, né, desse subconsciente, né, resguardado e apagado, que nós podemos entrar em contato para que realmente tenhamos uma vida, né, plena de corpo, alma, espírito, como a gente pretende. Eu tenho uma pergunta aqui que é de um internauta que ele já mandou umas 10 vezes aqui, Walter. Ela foge do tema, mas você aguçou a curiosidade dele, porque a semana passada você disse o seguinte: todos os planetas têm nome de deuses, por que a Terra chama Terra, não tem nome de um deus? Então, né, por quê? Por quê? Né, por quê? Por que a Terra não tem o nome de um deus? Né? Porque consciencialmente, para que você conduza a sua consciência relacionada, né, ao que você segue, ao que você obedece, né, você tem a casa Terra. E todo o resto que está no céu são os deuses, porque vocês não devem esquecer que, né, hoje, e na nossa história, uma história até longa, nós somos monoteístas, mas nem sempre fomos. Né? Verdade. Existiu períodos do planeta que o Sol era um deus, a Lua era uma deusa,
e cada planeta era considerado um deus, bastasse estar acima das nossas cabeças, né? Acima da nossa cabeça é considerado um deus. Então, tudo isso tem uma relação com a forma pela qual nós fomos, vamos jogar aspas aí, educados historicamente, né, e filosoficamente da nossa relação com o Criador, né, que é muito maior do que esse simples entendimento raso que a gente foi levado a ter ao longo do tempo. Então, isso é algo que vale uma live, vale a gente falar numa live um dia sobre os Então nossos já deuses. fica um pedido aí para fazer essa live, porque veio muitas perguntas sobre o programa passado, mas a questão do subconsciente é muito interessante. Eu queria perguntar para o Walter se, por exemplo, esses acidentes que acontecem às vezes, a pessoa atravessando uma rua, isso é um produto do subconsciente ou do inconsciente? Aí, enfim, o subconsciente que eu falo é a parte não percebida por você. Quando a pessoa passa por um processo de não percepção de uma realidade iminente que leva ela a um acidente, coisa assim, é parte do inconsciente, né? O inconsciente, né? Que isso já é uma parte onde a pessoa não percebe a sua realidade, né? A sua realidade presente ali, né? O tal dá um bug, né? Como os jovens falam, bugou, né? Um bug e a pessoa às vezes é acometida de um acidente, às vezes até fatal. O que causa maior autossabotagem na vida da pessoa, Walter, nessa questão de inconsciente e subconsciente? Medo. Medo? Medo e fuga. O subconsciente, na verdade, ele também é travado ou blindado pelo nosso medo. Pelo nosso medo. Porque a realidade consciente dada para nós, ela é muito alienante. Ela é muito alienante. Bastante. Ninguém que vende coisas para você quer que você pense. Ninguém que apresenta programas no sistema de comunicação quer que você seja consciente, né? Que você perceba seu processo. Na quarta-feira eu comentei uma coisa bastante importante, né? Que todo sistema, por exemplo, falando de sistema de comunicação, escolha, Sim. tenha foco, faça você a decisão pelo aquilo que você vai consumir na sua vida. Porque ninguém quer que você tenha consciência de nada. Eles querem que você aceite, que você compre, que você gaste, que você sustente vícios, que você tenha todo um processo, né, de uma certa autofagia quase, né, e não tem a intenção que você pense, que você se ilumine, né, que você busque valores que estão dentro de você, né? Todo mundo fala, os valores mudaram, os valores estão em cada um de nós, não mudaram nada, estão dentro de nós. Eles são despertos. É nós permitirmos esse despertar, que é a grande diferença, né? Então, isso muito... A grande mídia é tão clara, a gente vê a idiocracia assim sendo colocada toda hora em todos os programas, e para que as pessoas realmente fiquem naquela idiotização mental que não saia daquilo, né? É muito interessante. Sem dúvida. Eu particularmente, não assisto TV aberta praticamente, porque eu estou muito ligado aos nossos programas de TV aqui online, e o que eu percebo que a pessoa que não consegue nem chegar num nível de conversa com a gente, Walter, é impressionante, é como se ele estivesse totalmente desplugado dessa realidade que a gente fala, que a gente vive aqui no Cron TV, entendeu? E na TV Galáctica aí, nos programas. Estão totalmente desplugados, é como se eles não conseguissem entender, é uma coisa doida, sabe? E aí ainda acho que os malucos e o pior, somos nós, entendeu? E o que as pessoas, algumas, né, uma parte grande, mas algumas, não são todas, fazem, elas chegam, sentam na frente da tela de vidro, pegam um pedaço de plástico com o botão vermelho do controle, sentam lá, acionam a tela de vidro, liga, né, acende, passam por todos os canais e ainda num estado de tentativa de relaxamento. Tentam relaxar. Até essa frase é muito comum. Eu tento relaxar. Eu vou relaxar quando assisto a tela de vidro. Muito bem.
Quando ele acabou a coleção de canais do controle, ela entra em angústia, tensão e tédio. Tanto que os canais dos canais abertos, o que mais muitas vezes é assistido é o canal de vendas, porque o resto não tem nada. Então a pessoa fica sonhando de ter uma cozinha nova, ter um apartamento, ter um carro. É absurdo isso. E eles não se divorciam deste hábito. Né? Sentam na frente ali da tela de vidro, ficam percorrendo com o controle tudo que é canal, para acabar no canal de vendas, numa alienação que, né, não dá resultado nenhum. É verdade. Infelizmente tem uma parte que tem assim, mas você tem uma parte que também já está despertando, né? Graças a esse trabalho que tem no Cron TV, tem na Galáctica e tem em outros locais assim que realmente levam a sério o trabalho de consciência. Walter, nós estamos aí no nosso minuto final. Queria que você deixasse uma mensagem. Queria te agradecer por mais essa sexta-feira maravilhosa contigo. É sempre uma honra muito grande estar com você, viu, meu querido? Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a turma da TV Galáctica que sempre nos trata aqui com todo carinho, nos dá essa oportunidade, agradeço você também, Ângela, e a todos os nossos ouvintes, e já me preparando para a semana que vem, para mais um encontro nosso aqui. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Então, até a próxima sexta com o Walter Treves, né, que é o nosso comandante dessa nave .0, e na quarta-feira ele na TV Cron. Pessoal, entre no Cron TV, entre na Galáctica, curtam aí, dê um like pro canal, isso ajuda o canal também a crescer, e vamos junto nessa jornada. Gratidão, Walter, até o próximo .0, pessoal, até o próximo, Walter, até, tchau, gratidão.